Bem, minha gente, de novo na nossa casa, de olho no futuro com Mauro Campos, pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro. Hoje eu estou recebendo meu amigo Carlos, que tem assuntos muito interessantes também. Tem pautas como pré-candidato a deputado federal, que vale a pena a gente prestar atenção, trocar ideias e aperfeiçoarmos os dois, porque todos nós estamos sendo aprendendo. Não é isso, cara? Conta É para mim qual é isso. o seu ponto focal nessa sua campanha, nessa sua caminhada e nessa decisão que é muito corajosa de todos nós de enfrentarmos o sistema. Primeiro, Mauro, eu queria agradecer o convite, é uma honra muito Para grande. mim também. Nós só tínhamos conversado por telefone e a gente teve uma sinergia ali, uma simpatia mútua. Graças a Deus eu estou E, tendo com todos os graças a candidatos. Deus eu fiquei muito feliz porque é um futuro senador acessível. Ah, Pior claro. coisa que tem é a gente lá em 2027 ou ir lá batendo no gabinete e as portas estarem fechadas, viu? Eu digo muito que eu tenho um privilégio, não só financeiro, mas de sermos proprietários do cemitério Parque de Volta Redonda. Tem 30 anos que meu pai construiu e agora, com o falecimento dele, nós herdamos, mas já é um sócio. Porque lá, como sempre, meu pai sempre foi muito humilde, mas muito assim. Nós sempre tratamos todo mundo igual. Mas lá nós aprendemos que todo mundo vai para o mesmo lugar. Lá nós podemos assistir sempre e vermos muitas vezes sepultamento. Não, eu não trabalhava lá, mas via esse papai contando que tinha sepultamento das pessoas humildes, os humildes faziam vaquinha para comprar aquela sepultura, ia de 11 alugada, aquele sacrifício, mas queria enterrar o ente querido no cemitério, pá. E às vezes vinham de outras classes. Nego lá, tomando cerveja, nem aí. Não que tenha nada contra, mas assim, ele falava, a gente não sente aquela emoção das pessoas, portanto, todos nós somos iguais. Então ninguém pode achar que é melhor ou pior porque é ou porque tem. Porque tem, porque não é nosso, nós está só emprestado. E porque é, ninguém é melhor que ninguém. Mauro, a vaidade precede a ruína. Isso é Com uma coisa certeza. muito certa. Eu tenho já isso desde a infância. E trabalhar, tá no meio do povão. Nasci numa família muito humilde. A minha mãe era lavadeira. É legal. E eu tenho uma honra muito grande que a minha mãe deixou de ser lavadeira quando eu virei bancário. Pô, que Aí legal. eu disse para minha mãe, ó, a partir de hoje a senhora não lava mais roupa. Não, porque eu preciso dos meus lavados. Ela assim falava para mim. E eu disse, não, a senhora não vai. Ela tinha uma conta numa merceariazinha e ela estava sempre devendo. Ia lá, um exemplo, a conta era 100, ela não tinha 100, ficava 50. Sempre eu fui lá, paguei tudo, só a partir de hoje, mãe, as compras da casa vai ser por minha conta. Aí o que acontece, Mauro? Naquela época eu trabalhava no banco e na década de 90, bancário tinha um certo status e ganhava bem. Até não sei quanto ganha um bancário hoje, mas na época ganhava bem. E os meus colegas compravam carro, compravam moto, eu não comprava nada. E eles meio zombavam de mim. E eu tinha vergonha de falar o porquê que eu não comprava, porque eu bancava a minha família. Porque quando eu tinha 9 anos, meu pai se separou da minha mãe, ele é militar, aposentado, e a pensão era muito pequena para minha mãe. E a minha mãe tinha que lavar roupas. Eu banquei, não me arrependo. Minha mãe faleceu em março. Agora, Eu senti. não tive condições de ir lá no Rio Grande do Sul, mas eu tenho a honra e eu tenho a certeza que hoje, se ela me visse aqui contigo, ela ia ficar muito orgulhosa. É, vai estar orgulhosa, com certeza. Mas eu carrego os A minha ensinamentos, também. eu encarrego os ensinamentos da minha mãe para minha vida, Mauro. Minha mãe falou três coisas para mim. Se meu filho, tu quer ter sucesso, primeiro seja temente a Deus. E eu desde criança eu sigo ao Senhor, eu sou convertido desde criança, desde os 13 anos, 12 anos. Estuda e nunca pega nada que é dos outros. Isso eu tomei como um princípio para minha vida. E São, graças a Deus, eu creio que por isso eu estou aqui são hoje. princípios fundamentais e Fundamentais, que a gente com tem que certeza. valorizar, manter e ensinar para os nossos, né? E aí eu sempre trabalhei no meio de comunidades, ajudando as pessoas. Eu aprendi isso no movimento escoteiro, isso lá em 1983. Eu tive uma infância e o início ali da vida adulta no movimento escoteiro. E esse dever de cuidar por aquilo que está ao nosso redor, não só locais, mas também pessoas, isso eu venho carregando. E eu conheci uma pessoa há 30 anos que tinha esses mesmos princípios. Eu disse assim, eu não vou largar essa pessoa nunca mais, que é a minha esposa, a Roberta, que me acompanha, a gente está sempre nas comunidades, meus filhos foram criados assim,
fazendo a boa ação. A gente poder dividir aquilo que a gente tem de melhor com quem está à nossa volta, que é o nosso trabalho, o nosso tempo. Isso é fundamental. Então, vou aproveitar e posso mandar um abraço para Roberto? Pode mandar. Roberto, um abraço e parabéns pela família e pelo marido. Obrigado, obrigado. Muito Ela vai ficar bacana, muito feliz. bacana. Ela me incentiva muito. Até eu estava conversando aqui com um amigo, quando eu assim, abaixo um pouquinho a minha empolgação com a política, quando eu vejo a loucura que é querer ser candidato a deputado federal, e eu disse, não quero mais isso, ela vai assim, confia em Deus. É missão. É missão. Deus te chamou para isso. Aí quando vê surge alguma coisa, o Mauro da vida liga para mim e diz, olha aí, ó, tu viu? Tu tá duvidando de Deus, olha aí o que Deus está fazendo. Nada, que e isso. assim, Mauro, eu tenho um compromisso hoje, Mauro, de lutar pela cidade, pela região, pelo estado que me adotou. Eu sou um gaúcho que se apaixonou 2 vezes. Uma por uma carioca da Gema e por uma terra maravilhosa, né? Que infelizmente tem sido degradada por essa política suja, corrupta, por essa política que vem de facilidade. É isso aí. Eu acho que essa missão nossa, eu penso a mesma coisa. Às vezes as pessoas, esse tempo eu fui num podcast, e aí, quando eu começou o podcast, era de uns conhecidos meus, a primeira coisa que começou, o entrevistador lá, que era do podcast, virou, boa noite e tal, eu estou aqui com o Mauro Campos, e vou aproveitar para dizer que eu sou um maluco, é um louco. Aí eu falou brincando, de ser pré-candidato ao Senado. Aí tal, eu ri, todo mundo riu muito e tal, provavelmente quem assistiu riu também e tal, e passou. E aí eu peguei e falei assim, eu também acho. Não discordo de você não, acho que é loucura mesmo. Principalmente que eu, para quem sabe, eu estava tirei umas férias de 6 meses, 40 anos de empresa, falei, agora eu vou deixar com os filhos e vou viajar, sabática, vou ficar de 6 meses a 1 ano. E larguei tudo no meio, com 2 meses e meio, porque eu fui convocado para ser candidato ao Senado pelo nosso querido presidente aqui, o Tiago Esteves, que é um craque. Teresopolitano. Né? Fantástico. Ele e também pelo Eduardo, que é o presidente nacional, me convenceram com simples argumentos. Nós precisamos de um senador de mãos limpas e sem rabo preso para fazer um movimento de mudança no Supremo Tribunal Federal. Eu falei, eu vou. Eu vou. Porque eu tenho certeza que se Deus me fez esse chamado, me botou essa missão, tem um princípio. Se nós vencermos a pré-candidatura e formos candidatos e formos eleitos, é porque eu tenho um papel. E se não for, eu tenho absoluta certeza que no caminhar dessa campanha eu vou deixar um legado para muita gente. Isso é porque a gente precisa dar o exemplo. Eu esses dias desculpa, entrevistei aqui, ou bati esse papo aqui no De Olho no Futuro com o Mauro Campos, com um candidato nosso que ele falou uma coisa. Não adianta ser direita, tem que ser direito. Porque muita gente é muito direita. E blá, 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 tal, mas na hora do seu... Opa, não, peraí, isso aqui eu preciso, isso aqui... Não é bem assim, eu vou relaxar. Eu acho que não, a gente tem que deixar um legado. E eu acho que esse é o nosso papel. E lutar pelo nosso Estado. Porque se você não tem as mãos limpas, o que acontece? Você acaba sendo influenciado ou empurrado para o sistema. Não digo que é uma chantagem, mas aquilo passa a ser natural, porque eu tenho impressão, e eu já vi um pouco, que é muita proposta, é muita facilidade, é muito dinheiro, é muito esquema. Se a pessoa não tiver muita força, e aí tem que estar provado, eu sempre digo, eu fui diretor da Federação da Indústria, da FIGEL, primeiro tesoureiro, 3 anos. Lutei lá, mesmo sendo uma entidade empresarial, por muitos desmandos. Fui presidente de 3 mandatos, 6 anos da Associação Comercial, sempre as contas abertas, qualquer um podia chegar lá, ver cheque, ver extrato de banco, da imprensa, associado qualquer um. Fui 20 anos presidente do Sindicato da Construção Civil, mesma coisa, você pode perguntar para qualquer um que conhece em Volta Redonda, mas não,
Sempre tudo que o Mauro participou estava aberto às compras, porque não é meu. Então, eu brinco que eu tive agora com 65 anos a certeza que eu não iria me curvar. Por isso eu aceitei. E 2000 vocês com certeza mesmo. Então, esse é o nosso grande trunfo. Porque com certeza a espiritualidade, o Espírito Santo, o santo que qualquer um tiver de cada religião, que cada uma é muito boa, não tem religião ruim ou boa, tem a que cabe em cada cidadão, eles vão ajudar, vão nos empurrar, vão nos iluminar e nós vamos fazer o nosso melhor, que é o mais importante, que é o seu exemplo de tantos outros nossos. Né? Em 2000, tu falou isso, Mauro, e é muito importante. Lembrei de uma coisa em 2024. Em 2024 eu fui pré-candidato por um outro partido de direita à prefeitura de Teresópolis. No início parecia uma loucura, virei meme na cidade e tal. Me chamava até de Odorico Paraguaçu. Rapaz, era um comentário E nos nós é que temos grupos. cemitério, hein? Nos grupos eu ria muito, aí ria muito. Eles estão falando, se não falarem que eu estou roubando, que eu sou corrupto, assassino, qualquer outra coisa, tá bom. Aí deixei para lá e segui trabalhando, conversando com as pessoas, indo nos bairros. E aquela conversa humanizada, né? E lá eu ouvia a população trazer uma proposta, né? Uma solução para aqueles principais problemas. E o que acontece, Mauro? Eu tinha certeza que eu não ia conseguir a vaga. Porque o outro candidato, pré-candidato, ele era o pré-candidato do governador e do presidente do partido. Mesmo que eu em Volta Redonda. É, a mesma coisa. Eu lembro que comentava sobre a tua situação lá. E aí o que aconteceu? Chegou no final, uma figura do cenário nacional, da política nacional, estava lá em Teresópolis. Nós fomos num sítio onde ele estava hospedado, eu e um outro amigo. Aí conversando com ele, assim, Carlos, e aí? Se não der, se não conseguir a vaga, quem que tu vai apoiar? Seria legal tu apoiar esse ou aquele? Porque senão eu não vou apoiar ninguém. E ele disse, não, não, mas aí, porque de repente tu consegue uma secretaria e tu acomoda aquelas pessoas que estão contigo. Eu disse assim, eu estou dizendo que eu sou o único candidato genuinamente, o pré-candidato genuinamente da direita, aí não dá certo para mim, eu vou apoiar alguém que eu digo que é da esquerda? Sim, é incoerente. Igualzinho. É uma incoerência muito grande. E assim eu fiz, Mauro. Acabou, fui à convenção, respeitosamente, participei da convenção, fui bem tratado, não tenho o que falar. Ouvi o que eu sabia que ia ouvir, que o outro candidato seria o escolhido, e me afastei. Aí até o vice me convidou, me chamou, querido, tá tranquilo na minha, não apoiei ninguém, porque se eu digo que eu sou de direita, eu não vou me juntar nem com aquele que você diz que é meio centro-esquerda, meio centro-direita. Ou tu é, ou tu não é. Não existe meio termo. Eu digo que não existe meio grávida. Não, não existe não. Falando bem no popular, não existe existe, meio não grávida, existe. eu concordo com você. Então a gente vem lutando, trabalhando pelos interesses da população. Não são o Carlos, ele não luta pelos interesses de uma ideologia, de um partido. Ele luta pelo interesse da população. E hoje o Partido Novo, ele defende as pautas que eu também defendo, que é o interesse público, que é um dos pilares da administração pública, a supremacia do interesse público. O dia que o Novo deixar de defender essas pautas, certamente... Nós estamos fora. Nós estamos fora, é lógico. E dentro dessas pautas, Mauro, como eu estava te falando, em 2018, 2019, nós criamos um grupo que teve uma repercussão muito grande em Teresópolis, foi chamado Os Amigos da Água de Terê, porque estava no processo de privatização da água lá na nossa cidade, porque era a SEDAI que fazia todo o tratamento e distribuição de água, não existia e também não existe esgotamento sanitário, e nós descobrimos que havia uma proposta de manifestação de interesse para a privatização dessa água. E num grupo que nós já tínhamos, que era a UAM, União das Associações do Município de Teresópolis, numa conversa, uma amiga, que ela é formada, ela é engenheira florestal, especialista em água, inclusive ela é analista ambiental. Ela falou assim, pessoal, vocês viram que estão querendo vender água? Não, ninguém sabia, tudo por debaixo dos panos. E foi um absurdo, a SEDAI. E olha, e ela disse assim, está cheio de erro no edital. Inclusive estão usando uma lei que já foi revogada pelo prefeito anterior.
Aí a gente caiu para dentro e começamos a debater. Naquele grupo surgiu a ideia de criar um subgrupo chamado Amigos da Água de Terê. E com isso, Mauro, nós levamos a questão do o saneamento básico para o debate público. Traduzir o técnico, traduzir aquilo que realmente estava sendo debatido nos documentos para um nível que a população pudesse entender. E assim a gente começou a debater, ir para os bairros, associação de moradores, igrejas, escolas, dar palestras, entrevistas. Foi algo muito legal. E o que me preocupou, Mauro, que foi depois em 2022, 2023, depois desse movimento nosso, a Câmara de Vereadores conseguiu entrar com uma ação que anulou todo o processo. E aí não ficou com a SEDAI? Não ficou. A SEDAI não. Foi feito um edital onde a SEDAI não poderia entrar, porque foi cobrada uma outorga onerosa. E a SEDAI não podia oferecer outorga, por causa da formação dela de empresa pública. Aí o que aconteceu? Aí foi anular o processo e conseguiu em 2023 privatizar a água. Só que nós levantamos, depois disso eu comecei a me interessar cada vez mais sobre o assunto, e agora, como pré-candidato a deputado federal, mais ainda, e eu tenho uma proposta para juntar, né, a esse grupo de parlamentares, eu te convido para participar também, certamente você estará conosco, para a gente fazer uma revisão na Lei 14.026 de 2020, que é um novo marco regulatório do saneamento básico, que é uma lei que foi criada para o setor privado. Não que seja errado privatizar, não que seja errado o setor privado, porque quem movimenta o país é o setor privado, quem gera empregos é o setor privado. Mas tem que ter as condições. Mas o interesse público, o lucro da empresa não pode se sobrepor ao interesse público. Concordo. O interesse público. Nós temos, desculpa te cortar, mas eu tenho um negócio aí em Pinheiral, que é vizinho de Volta Redonda, cidade pequenininha. E a gente faz o loteamento lá. Cara, privatizou, é o caos. Eles entram, quando instalam uma água que já está lá, que eles tomam posse da rede, de cara já cobra R$ 1.000 e tantos da casa, cobra não sei quanto de esgoto. Nem entrou, o esgoto ainda não está sendo tratado. Não, Ele nem está tratando, já está cobrando imposto, exatamente. Cara. É um absurdo. Aumentou não sei quantas vezes a água. Para você fazer uma ligação numa casa nova, é não sei quantos R$ 1.000 você tem que pagar. É uma bagunça que ninguém se entende, uma empresa vagabunda que é privatizada. E hoje tem uma holding que é chamada Águas do Brasil, que tem várias empresas. É tudo rolo, tudo rolo. Ainda mais vindo desse governo anterior que privatizaram, aí que todo mundo acabou preso, você imagina. Então, o que acontece, pessoal? A água, ela não pode ser lucro. A água é vida, a água não é lucro. A empresa, é lógico que a empresa tem que ter lucro, a iniciativa privada tem que lucrar. Mas lucrar de maneira justa, sem escravizar, principalmente o pobre, a população mais pobre. E o que acontece, Mauro? Tu imagina uma pessoa, por exemplo, em Teresópolis, Petrópolis, Friburgo. Muitas pessoas dependem de água de mina, água daquelas mangueiras pretas que colocam. Aí tu imagina, tu chega lá numa pessoa que ganha um salário mínimo, tu diz para ela, ó, a partir de hoje, tu não vai mais poder usar essa água de mina e vai ter que comprar minha água por R$300. E mais 300 de taxa de esgoto. Isso não é humano, não. Então a nossa proposta... O que eles fizeram com a SEDAI é desumano. É desumano. A nossa proposta é fazer uma revisão dessa lei, que é um novo marco regulatório. É o que eu comentei, que o novo era a favor e o PT e coisa foi contra e não fez. Já tem essa proposta, eu não sei se é a que vocês pensam, mas já existe. Eu posso até te mandar o número desse movimento. E o que acontece? Essa esquerda destruiu a SEDAI. Porque a SEDAI era cabide de emprego do PSOL. Muitos líderes de sindicatos, muitos sindicalistas eram do PSOL e do PT. E eles conseguiram destruir com a SEDAI, que já foi considerada a melhor empresa de saneamento básico do Brasil. E agora querem vender a preço de banana a SEDAI. Não digo nem que foi preço de banana, que foi 20 bilhões que o Cláudio Castro torrou tudo para se reeleger. Torrou os 20 bilhões, ninguém sabe onde foi. Ninguém não fez nada de concreto. Para que privatizou então? Mauro, eu quero te levar. Era só moralizar a SEDAI. Mauro, eu quero ir contigo em Nova Iguaçu. Lá eu tenho um amigo
meu amigo Walter Camargo, ele já me chamou para ir lá, para mostrar ali pertinho da estação de tratamento do Guandu, para te ver a situação que está em Nova Iguaçu. Esgoto a céu aberto, correndo, onde tem crianças brincando, pessoas passando ali, trabalhadores. É algo absurdo, é algo surreal. Então a gente precisa humanizar isso, Mauro. Com certeza. Não podemos mais viver com a fraude dessa política corrupta que rouba até a nossa água. E água é vida, pessoal. Não, eu concordo com você plenamente. Eu acho que é um senhor tema, eu acho que é a senhora bandeira para a gente tratar no Congresso Nacional e, inclusive, aqui no Rio também juntar aqui os nossos futuros deputados estaduais e outros, claro, que também não temos o privilégio da honestidade nem da preocupação com o povo, para que a gente mude essas situações. Porque algumas coisas precisam pegar, com certeza, quando se faz esse tipo de coisa, sempre deixam brecha. Tanto para eles levarem vantagem, mas com certeza para que a gente também possa pegar gatilhos e interceder buscando a melhoria da condição do atendimento da água e do esgoto. E tu quer ver outra brecha que eles deixaram, que é o sistema tempo seco e o sistema de separador absoluto. Então o engenheiro sabe melhor que eu. O que acontece, pessoal? Vou explicar de maneira bem simplificada. O sistema tempo seco, ele funciona em dias de sol, que não tem chuva. Então eles pegam o esgoto da sua casa, jogam na rede pluvial, onde passa a água da chuva, e dali, com a própria água do esgoto, enviam para a estação de tratamento. O que ocorre? Em dias de chuva, esse sistema, como ele é subdimensionado, ele não consegue dar vazamento. Então, para não haver um vazamento, para não haver uma explosão da estação de tratamento, o que eles fazem? Tem uma válvula lá que ela joga aquele esgoto, em dias de chuva, para os rios, para as praias. Aconteceu isso aqui em Angra dos Reis, saindo lodo, aquele esgoto todo para a praia, onde as pessoas vão tomar banho. E o sistema é mais barato num primeiro momento, depois ele se torna mais caro, porque cria o lodo ativado naquela tubulação. Mas qual é o ideal? O que deveria ser a regra? Rede separadora. Separadora. Óbvio, esgoto tem que estar na rede de esgoto, água pluvial na água pluvial, não tem que a longo prazo ele é muito mais viável. Só que o que aconteceu lá em 2020, quando aprovaram essa lei, eles queriam tratar o esgoto, ou pelo menos mascarar que está sendo tratado, o mais rápido possível e com o menor custo. Então eles fizeram isso para quê? Para viabilizar, mascarar um tratamento de esgoto e ao mesmo tempo fazer com que essas empresas consigam ter um lucro ainda maior. Isso aí. Não pensaram no meio ambiente, na nossa saúde. É o que nós já dissemos. Se for analisar ponto a ponto, eu tenho vindo aqui, conversado com vários candidatos, vários colegas nossos, e é impressionante. Todos, sem exceção, nós acabamos chegando à conclusão que nós precisamos romper o sistema e começar tudo de novo. Exatamente, uma ruptura. É uma ruptura. Nossa campanha de ser a campanha da ruptura. Fazer romper com esse sistema que engoliu tudo, que é dificílimo. É difícil. Você vê que o governo anterior federal aqui tentou, acabou preso por uma farsa que eu não acredito que ninguém consiga entender alguém tentar fazer uma revolução sem nenhum canivete. Então, de qualquer maneira, mas é difícil. Mas a água mora em pedra dura, tanto dá até que fura. Esse eu acho que tem que ser a nossa meta e sermos teimosos. E não adianta, Mauro, está acontecendo em Teresópolis, ficar só falando da concessionária, porque a concessionária está fazendo isso. Não, pessoal, a gente tem que acabar com o mal na raiz. E lá na legislação, mudar essa legislação, deixar tudo amarrado para beneficiar a população e, ao mesmo tempo, quando tu beneficia a população, tu está beneficiando a empresa também, porque a empresa vai ser bem vista, ela vai, inclusive, conseguir atrair novos investidores, porque traz seriedade, segurança jurídica, segurança social. Então nós, Mauro, tu como senador, eu como deputado federal, a gente tem a missão de trazer dignidade e trazer um tratamento de esgoto e uma água potável de qualidade para a nossa população. Por isso que a minha meta número 1 é a moralização, a cassação, o impeachment de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o mal começa lá de cima.
Quando você tem um judiciário corrompido, da forma que nós temos hoje, com absurdos claros na imprensa, não sou eu que estou dizendo, é a imprensa toda, e não dá para prender todo mundo. O que acontece? Esse exemplo ele começou a irradiar para baixo. Hoje, Exatamente. qualquer vara, qualquer comarca, está mirando os chefões lá em cima. Pô, mas se o cara pode ter um contrato com a esposa de 129 milhões, pô, eu posso ter aqui a minha vantagemzinha. E aí você não tem privatização direita, você não tem responsabilização, você não tem nada, porque o próprio sistema está corrompido. Eu tenho É conversado. isso que tem que ser o nosso desafio e juntarmos as forças para elegermos o maior número de deputados e senadores no país para que a gente possa ter uma renovação em massa. E eu conclamo a todos vocês que estão nos assistindo: analise a vida do candidato, veja o que ele já realizou, vê a capacidade dele, investigue a moral desse candidato e vote. Não vote pela aparência, porque gostou, porque é bonitinho, ou porque é feio, ou porque é do partido A ou B. Vote para você. Você é o beneficiário final do seu voto. E para encerrar o nosso De Olho no Futuro, eu passo a você a oportunidade de falar mais uma vez, concluir e saudar a todos que nos estão nos assistindo. Obrigado por você ter vindo aqui e obrigado a todos que têm nos assistido nesses programas sequenciais que nós temos feito. Mauro, eu quero agradecer a oportunidade. É uma honra poder estar participando desse programa. Creio que vai ser é a primeira de muitas Com certeza. oportunidades que nós Tuas teremos. ordens. E eu quero deixar um recado para vocês. Pessoal, eu estou aqui para defender esse estado aqui, ó, meu estado, Rio de Janeiro. Conte comigo. Eu sou aguerrido. Eu não tenho medo de confrontar o sistema, porque os intocáveis precisam cair. Não é só o STF quando nós falamos dos Não. intocáveis. Intocáveis é a indústria corrupta que coloca veneno na sua comida, é o sistema de água, de saneamento básico corrompido. Apesar de nós termos, Mauro, muita gente boa, é a maioria. É Maioria uma absoluta. pequena parte que quer corromper, mas eles serão extirpados da nossa sociedade. Pode contar comigo, pessoal. Sou Carlos Martins, me acompanhe lá nas redes sociais. Lá vocês vão me encontrar Carlos Martins, gestor público. Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. Estou lá falando, vai ter várias entrevistas minhas falando de vários assuntos. Muito Maravilha. obrigado. Que Deus abençoe o nosso Rio de Janeiro e que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado. Um abraço, gente. Fiquem com Deus.